Ter saudades não implica que deixemos de nos preocuparmos com a nossa saúde. Ao lado do nosso próximo convidado está um amigo completo, um esqueleto completo. São 206. 206 ossos que temos no nosso corpo e muitas vezes só damos por ele, pelo nosso esqueleto ou pelos nossos ossos, quando começamos a sentir algumas dores. Comigo tenho o Dr. João Torres. Bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco. Não é? Somos novos. Queremos lá saber do nosso esqueleto que importância é que isso pode ter. Eu não quero ir partir, não é? Isso pode imobilizar-me. Mas mesmo partido até dá para brincar. Assina aqui, não é? Exatamente, no gesso. É um clássico. Sim, muitas vezes nós preocupamos com a saúde dos ossos, mas há uma noção... Só a partir de determinada idade. Só a partir de uma determinada idade, mas há uma noção, por vezes errada, de que as dores dos ossos são dores muito comuns. Muitas vezes as pessoas aparecem e dizem-nos dói-me os ossos. E o mais comum não é doerem os ossos, porque o osso em si é uma estrutura que raramente tem problemas, exceto a osteoporose que podemos falar a seguir. O que tem mais problemas e que provoca mais dores são as junções entre os ossos, ou seja, as articulações, onde os ossos se articulam. E isto é que desgasta muitas vezes com o tempo. Além disso, temos uma série de tendões e músculos à volta de todas estas articulações que também desgastam e podem romper. E, portanto, muitas vezes quando as pessoas surgem e dizem tenho dores nos ossos, o osso em si não dói. O que dói é o desgaste que existe entre os vários ossos. Sim, até porque há ossos que resistem a toneladas de pressão. Exatamente, exatamente. E nós vemos muitos treinos, por vezes, de atletas de alta competição inacreditáveis, com pesos inacreditáveis, e os ossos resistem a treinos consecutivos com, muitas vezes, pesos extraordinários. Portanto, tirando a osteoporose, que é um problema realmente do osso em si, e que também chama a atenção para o facto da osteoporose, que é uma ideia muitas vezes que passa na opinião pública, a osteoporose não provoca dores, ok? A osteoporose é... Costuma dizer-se que é doença silenciosa? É doença silenciosa, ou seja, só temos dores na osteoporose quando um osso quebra. Claro. Antes disso, passamos anos e anos e anos com a nossa densidade dos ossos a diminuir e sem termos sintomas. E, portanto, muitas vezes quando as pessoas pensam tenho osteoporose, tenho dores, não, isso é uma ideia errada. Normalmente a maioria das dores que surgem relacionadas com os ossos tem a ver exatamente com as junções entre os ossos e com o revestimento que existe sobre os ossos, que é a cartilagem, e que permite que os ossos se articulem uns com os outros sem atrito. Então quais são as doenças mais comuns associadas ao nosso esqueleto, associadas aos nossos ossos? Bom, especificamente do osso, a osteoporose é a única doença assim mais comum, porque as doenças específicas do tecido do osso em si são extremamente pouco comuns. A maioria das doenças que surgem e que provocam dores no que nós chamamos os ossos são doenças como a artrose, doenças que têm a ver com o desgaste do revestimento do osso e entre as duas superfícies que têm que articular sem atrito e que vão desgastando com o tempo. E esse é um tipo de situação que provoca dores não só nas articulações mais óbvias, como o ombro, o joelho e a anca, mas por exemplo, movimentamos mais, mas por exemplo, temos essa ideia. Exatamente. E entre as vértebras da coluna, por exemplo. Sim. Podemos mostrar aqui a coluna deste rapaz, malnutrido. Malnutrido, bastante. E que tem, se nós virmos, entre todas estas esponjinhas exatamente, também, não é? Todas elas podem desgastar com o tempo e isto provoca dor. E, portanto, nós temos uma doença extremamente comum, que é a artrose, que pode atingir todas as articulações do corpo. Não estou a dizer nenhum disparate se lhe chamar os bicos de papagaio? Os bicos de papagaio são uma das características da artrose, que surgem exatamente quando as nossas articulações, e podemos ver assim de lado, começam a perder mobilidade. Nestas ligações entre os ossos podem haver uma tentativa do corpo de diminuir essa mobilidade. E isso é que são os bicos de papagaio. E podem surgir não só na coluna, chamam-se osteófitos, é o termo técnico, mas podem surgir também em todas as outras articulações do corpo. Para quem já padece de alguma destas doenças, o que pode fazer é consultar um médico, em primeiro lugar. Quanto mais tarde formos ao médico devido a estas patologias, melhor. O que é que podemos fazer para evitar este género de doenças? Há um conjunto de situações que nós podemos facilmente no dia-a-dia... Aquilo que não se compra na farmácia e que podemos ser nós. Nós insistimos muito na atividade física regrada. Quando eu digo regrada, não é atividade física de alta competição ou não é fazer 2 a 3 horas de exercício por dia. É a manutenção da atividade física do corpo humano. Ou seja, todas estas articulações foram feitas para mexer. E para mexer todos os dias. Se nós estamos 8 horas
horas sentados numa cadeira, em frente a um computador e estamos na mesma posição, é óbvio que estas articulações não vão gostar disso. E, portanto, a atividade física, que basta uma caminhada de 3, 4 vezes por semana de 20, 25 minutos, é suficiente para ativar todas estas articulações. Sim, mas caminhar, para algumas pessoas, não será mesmo aconselhável correr. Não, correr não, exatamente. Por causa do impacto, não é? Exatamente. Isso é uma noção também extremamente importante. A corrida é um exercício que pode ser benéfico em determinadas situações, mas que em situações de desgaste das articulações, aumenta o desgaste das articulações. E a caminhada não tem impacto comparavelmente com a corrida. Não Sim, tem o mesmo tipo tem de impacto. mas muito quase diminuído. Sim. E, portanto, exceto os desportos como, por exemplo, a natação ou a hidroginástica, que esses realmente não têm impacto nenhum, Sim. a caminhada é um ótimo exercício para permitir uma melhor saúde dos ossos e das articulações. Ainda não explicámos aos nossos telespectadores, afinal de contas, para que é que temos os ossos? Com certeza para termos a pele, mas quais são as outras funções dos ossos no nosso corpo? Isso é uma pergunta muito interessante, Jorge. Os ossos têm uma miríade de funções, mas há duas que são extremamente importantes. Sim. Uma, dar-nos estrutura, porque Nossa configuração. A nossa configuração, porque nós não poderíamos, e isto é uma evolução em termos das espécies, passar a existir um esqueleto dentro de nós que nos permite ter estrutura e, no nosso caso, caminhar sobre 2 membros, mas depois há também um grande efeito dentro do metabolismo do corpo, ou seja, dentro do armazenamento e da troca de nutrientes e de cálcio e de iões que são armazenados nos ossos e estão permanentemente em circulação, e o osso é também um ótimo reservatório disso. E eles, os ossos, conjugados com os músculos, sustentam os outros órgãos, não é? Exatamente. Também servem para tal, não é? Exatamente. Nomeadamente na cavidade abdominal, se virmos, só existe praticamente osso na parte posterior. E, portanto, toda a parte anterior é sustentada por músculos. E, uma vez que estamos a falar de dores nos ossos, é extremamente importante a manutenção da estrutura destes músculos, porque são eles que ajudam também a manter, como disse, os órgãos no seu local e a não deixar desgastar a coluna, principalmente a coluna lombar, que está nesta região muito pouco apoiada. Peso a mais não é um adversário do nosso esqueleto? É um adversário do nosso esqueleto, mas não deve ser impeditivo de nós fazermos atividade física. Ou seja, há um ciclo vicioso, ganhando peso a mais, a pessoa pensa que não pode praticar atividade física, e é verdade, tendo peso a mais... Tem que adequar. Exatamente, não pode se calhar correr uma maratona, claro, mas pode perfeitamente fazer atividades sem impacto, como estávamos a falar da piscina, ou até a bicicleta, que é um ótimo exercício que não tem impacto no solo comparativamente com a caminhada ou com a corrida. Portanto, sobretudo para as articulações dos membros inferiores, os joelhos, os tornozelos e as ancas, o peso em excesso é mau, desgasta mais a articulação. Mas isso não significa que não possamos combater isso com atividade física. Dr. João Torres, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Julgamos mais uma vez ter ajudado os nossos telespectadores que muitos se queixam de problemas nos ossos e, afinal de contas, serão mais as articulações do que os ossos que nos causam dores e tantas arrelias. A segunda edição do